Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, que tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Amém. Glorificamos
fiéis, e benigno, multiplicai neles os dons da vossa graça, para que, fervorosos na fé, esperança e caridade, persevereis sempre vigilantes na observância dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, por vosso sublime reino na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro da sabedoria. Não há além de ti outro Deus, que cuide de todas as coisas, e a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto. A tua força é princípio da tua justiça, e o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder. E nos que te conhecem, castigas o seu atrevimento. No entanto, dominando tua própria força, julgas com clemência e nos governas com grande consideração. Pois quando quiseres, está a teu alcance fazer uso do teu poder. Assim procedendo, ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano. E a teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sábado à tarde, tardinho. Imagino que alguém que está aqui, em sua casa, recebe uma mensagem daqui, da igreja, do seu regional. E a mensagem diz assim, pergunta: o senhor ou a senhora está vindo para a missa amanhã? Resposta: vou fazer todo o possível. Mensagem dele: olha, se puder vir, seria bom, porque aqui tem um envelope com seu nome. Deixaram aqui, parece que é coisa importante. Viria.
daria um jeito de vir. Porque tem um envelope para mim, olha, isso é importante, quem será? Mas de quem é? Eu não sei, parece que a pessoa importante também tem um selo bonito e coisa séria. A pessoa chega aqui, entra pelo portão, encontra o vaginal, cadê meu envelope? Está aqui, na parábola de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse envelope é para cada um, mas é para mim. Ah, mas eu estou tão jovem, acho que não recebe o envelope de nosso Senhor Jesus Cristo. Recebe. Não, mas eu já vi tudo na vida, sou experiente, já conheço essa parábola de memória já. E para o Senhor também, É importantíssimo. Nós somos os destinatários da parábola de nosso Senhor Jesus Cristo, de todas as parábolas de nosso Senhor Jesus Cristo. E muito especialmente as 3 de hoje. Mas não são especialmente para os apóstolos. E os apóstolos não são os padres. Então, e eu? Estas parábolas de hoje, Jesus contou outra parábola, a multidão. Quem é a multidão? Somos todos nós, os batizados. Se nós somos batizados, essas parábolas são para nós. O que tem para nós no dia de hoje é importantíssimo. Porque, no fundo, nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo a todos os que estão aqui, e são os que estão lá também, que não couberam hoje na igreja, estão cheios nesse domingo. Mas todos estão atingidos pela palavra de nosso Senhor. Hoje, o sentido dessas parábolas é: cada um tem uma missão própria. Cada um tem uma missão específica, uma missão personalizada. Eu tenho uma missão na igreja. Eu sou batizado. Eu tenho alguma coisa a realizar na igreja. Às vezes é uma obra, às vezes é um empreendimento católico, às vezes é cuidar de uma família, às vezes é educar um filho. E já é uma grande obra. Às vezes, sabe o que é? É sofrer. E esse sofrimento é acolhido por nosso Senhor Jesus Cristo, por Nossa Senhora, como uma preciosidade desse que a pessoa oferece. Agora, recentemente, uns terremotos terríveis que houve na Venezuela, terríveis, com muitas vítimas. Havia um menino de 10 anos no meio ali. Esse menino de 10 anos estava naquela cidade só naquele dia. Tinha acabado de fazer a primeira comunhão. E ele dizia para a mãe: mamãe, eu quero ser santo. O que eu quero na minha vida é ser santo. E faleceu no dia seguinte. Para Deus, ele cumpriu a missão dele. Era aquele desejo de santidade que subiu como incenso a Deus. E Nossa Senhora disse: basta, este aqui está prontinho. E levou como uma flor. Como uma dama que passa por um jardim e colhe uma florzinha. Esta é para mim. Assim fez Nossa Senhora com esse menino. A missão dele estava cumprida. E assim, cada um de nós. Qual será a missão? Quantos santos houve que, por terem cumprido a missão específica deles, o que cumpriram a missão específica? Eles é sim, na hora de um chamado, na hora de uma inspiração da graça. E uma mãe de família, por exemplo, que está desolada, está arrasada, porque meu filho está assim, 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 eu vou desanimar. Tem uma graça que diz: não desanime, fale com ele, chame ele. Ela ouve a inspiração da graça, chama o filho, cumpriu a missão. Esse filho vai surgir uma maravilha. Quantos santos houve? Vamos deixar os santos para o final. Mas eu digo: eu não tenho forças para cumprir missão nenhuma. Eu me sinto fraco, sabe? Eu me sinto pecador. Eu peco. E aí, como eu vou cumprir uma missão? Muito bonito dizer, se eu me sinto tão desastrado, se eu me sinto tão errado. Está a segunda leitura. Aliás, a primeira leitura do livro da sabedoria, que diz que Deus está disposto, é Deus Pai,
Ele está debruçado, Ele se inclina sobre nós para perdoar os nossos pecados. Todo pecado tem perdão, toda falta tem conserto, todo vício tem conserto. E alguém diz: eu não tenho conserto. Isso para os outros. Eu sou tão ruim que não tenho solução. Esse tem solução. Basta desejar, rezar e, se for preciso, ir lá no confessionário. Quem está no confessionário é o Padre. Jesus. Ele está aí à sua espera. Ele está aí para lhe banhar com as águas da misericórdia, do perdão, para lhe deixar cristalino de limpeza. Que dons nós temos, nós batizados. Meu Deus, eu vou reclamar. Sabe, se condena ao inferno quem quer. Mas o inferno existe mesmo? Está aqui na parábola. No fim das parábolas, nosso Senhor fala do fogo eterno do inferno. Mas se condena ao inferno aquele que quer. Porque os meios para nos salvar são tão abundantes que, francamente, eu preciso querer muita vontade para poder ver. E além do mais, nós temos o amor de Nossa Senhora. Ela está aqui na sua imagem. Esses braços abertos não são por um gesto bonito, esses braços abertos são para nós, para cada um de nós. E além do mais, quando as coisas estão terrivelmente difíceis, da segunda leitura de hoje, que diz: o Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. Nossa, o Espírito Santo que está junto a Deus Pai, gemendo. O que será um gemido do Espírito Santo? Meio misterioso isso. E além do mais, nós temos Nossa Senhora, com o Imaculado Coração dela à mostra. Imagine se uma mãe quer convencer um filho de alguma coisa, um filho, e a mãe conseguisse mostrar o coração dela. Filho, é sua mãe que está pedindo. Pois Nossa Senhora faz isso. Ela nos mostra o coração dela, o Imaculado Coração dela. Se o Espírito Santo emite gemidos inefáveis, Nossa Senhora nos dá abraços inefáveis. Ela não deixa que nós nos desviemos, desde que nós peçamos o auxílio dela. Ela está à nossa disposição. Então a liturgia de hoje, o Evangelho de Leituras, eu envelope para mim, dizendo: ponto 1, eu tenho uma missão dentro da igreja. Qual será? Talvez você não saiba, mas eu tenho todos os meios para saber. E a parábola do joio? São os inimigos. Mas será que existe gente ruim? Eu achava que todo mundo é bom. Não. Está aqui na parábola. Foi um inimigo que plantou o joio. Que joio? Tiririca. Canteiro bonito, cheio de flores. Um primor de canteiro na minha casa. Na porta da minha casa. Tá bom? Deixa 3 semanas sem fazer uma limpeza no canteiro. O que acontece? Aquilo tudo explode de tiririca. Esse é o joio. Joio do Evangelho. Tiririca na nossa linguagem caseira, parasita. E não adianta dar uma puxadinha só e corta. Aquela raiz fica. É necessário enfiar um instrumentozinho que cala, e que tira, e que remexe um pouco a terra, sai aquela raiz assim feia. Puxei. Existem inimigos, existem pessoas más que querem me fazer mal. E é isso que define um pecado contra o 5º mandamento da lei de Deus, chamado pecado de escândalo. O que é o pecado de escândalo? É uma ação que alguém pratica exterior, portanto, o pensamento não é um pecado de escândalo, é uma ação exterior que pode levar o próximo a pecar. Isso é um escândalo. Quanto escândalo sai no mundo de hoje? Televisão, tela do celular. Quanta coisa que leva ao pecado. É o joio, são as tiriricas. É a terra cheia de adversidades, cheia de inimigos. E por cima disso, no Evangelho de hoje, tem um demônio tentando. Ele quer nos levar para o infortúnio eterno dele. Mas do outro lado está o Espírito Santo com gemidos inefáveis.
estamos assim. Vamos pedir então a graça de sempre confiar nesse auxílio sobrenatural. Nunca duvidarmos dessa proteção que está sobre nós. Para dar um exemplo de missão cumprida, vi um santo, um padre jesuíta, na Colômbia, no século XVII, chamado São Pedro Claver. Esse santo, esse padre, batizou com as mãos dele mais de 1 milhão de pessoas. Já imaginou isso? Quantas pessoas ele conduziu para a salvação eterna? Sabe que 1 milhão de pessoas com as mãos dele? Uma missão cumprida. Está bem. Ele, quando era bem jovem, estava na dúvida se ele ingressava numa ordem religiosa ou não. Estava na dúvida. Aquele 1 milhão de pessoas estava dependendo do sim dele. E ele estava na dúvida. Ele procurou um porteiro da casa dos jesuítas, na cidade da Espanha, onde ele morava. Um porteiro expediente, mas tinha muita virtude. Chama Alonso Rodrigues e disse: irmão, eu estou na dúvida se eu fico padre ou não fico padre. Pode dar um conselho? O porteiro olhou para ele e disse: tu tens uma grande vocação, não duvides em ser padre. E ele se decidiu. Por causa dessa decisão, 1 milhão de pessoas batizadas. Veja o que ele pendeu. Outro, século V, França, a conversão dos bárbaros, decadência do Império Romano, uma sociedade caótica. 2 bispos estão cruzando a França, que não se chama França, chama Gália, cruzando a França para ir para a Inglaterra para combater uma heresia chamada pelagianismo. São Germano e São Leão, 2 bispos, estão cruzando, como vão celebrar a missa, com uma vila, uma cidadinha chamada Nanterre, perto de Paris. No século V, um dos bárbaros, quando eles estão saindo da missa, encontraram com uma menina de 9 anos. Uma menina de 9 anos. E o bispo São Germano olhou para a menina e percebeu que tinha uma vocação imensa. Olhou para ela e disse: menina, tu estás disposta a te consagrar a Deus? A menina olhou para eles e interiormente disse sim. Foi um momento impressionante. Ela chamava Genoveva, Santa Genoveva. O bispo disse: quando nós voltarmos da Inglaterra, eu quero te encontrar fiel. Ele olhou para o chão, era uma moeda. Era uma moeda que se usava como medalha, porque tinha uma cruz. Ele pegou do chão a moeda e deu para ela: guarda e ser fiel. Passaram meses e anos. Ele voltou da Inglaterra e encontrou uma menina fiel. Essa menina, quando tinha mais ou menos 80 anos, organizou a conversão dos francos. Chamou um velho chamado Clovis, chamou uma princesa chamada Clotilde, fez que se casassem, chamou um bispo e organizou tudo para a conversão de uma tribo. Essa tribo deu origem a uma cristandade nova. Tudo dependia de uma menina de 9 anos que dissesse sim. Essa é a vocação que Deus dá. Cada um de nós tem uma missão, uma vocação. Vamos pedir a graça de dizer sim. Monsenhor João, o fundador dos Arautos. Nós estamos aqui tranquilos, numa igreja tão bonita, que ficou pequena. Por que estamos aqui? Porque em certo momento ele recebeu a inspiração. Ele disse: construir igrejas. E começou lá em São Paulo, Caieiras. Foi difícil. Eu veio aqui tem que haver uma igreja. Eu tenho certeza de que essa igreja vai encher. Inspiração do Espírito Santo. E fez. Foi difícil. E aqui estamos todos nós porque ele disse sim. Nós pedimos a graça de dar o nosso sim, cada um no seu plano, cada um na sua família, cada um no seu chamado de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, no único sacrifício da cruz, levaste à plenitude os diversos sacrifícios da antiga lei. Aceitai esta oblação das mãos dos vossos fiéis e santificai-a com a mesma bênção que destes à oferta de Abel, a fim de que sirva para a salvação de todos, o que cada um trouxe em vossa honra, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, digo e justo, que não deveres salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Compadecendo-se da fraqueza humana, ele se dignou nascer da Virgem Maria. Morrendo na cruz, livrou-nos da morte eterna. Ressurgindo dos mortos, deu-nos a vida para sempre. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes, entoamos o hino da vossa glória, cantando a unas só.
benedizione vecchia, facile, in comunicazione. Mistério Fidei. Morte tua mansiamo Domini, et dona resurrezione contenemus, dona presis. Benedito mortis et resurrectionis Deus, in nomine Patris et Filii Sanctus Spiritus. Gratias agentes quiam Spiritus Sancti astare plantet et timis et subitis per reclam, corporis et sanguinis Christi participis, a Spiritus Sanctum recepit. Recordare l'uomo prese tu tot orbe fusi, perché un caricato precis, una puntata nostro leone, e discuto nostro José Carlos, e l'universo te. Momentus aumentu, Gustavo Flair, quem antex hoc mundo vocaste, concede e complantatus cui similitudini mortis Filii, sum via de resurrectionis ipsius. Memento etsem, grado nostrorum, qui per resurrectionis dormierunt, omniumque in tua miseratione frutorum, et eos omniumitus cui admira. Omni nostrum quesumus miserere, ut cum beati Dei Genetrici Virgini Maria, beato Iosef Peius Monsu, beatus Apostolis et Dominus Sanctus, ut tibi a secula clamarunt, aeterne vitam meriam es consortis, et te laudemus et glorificamus, per Filii tuum, Iesum Christum. Per ipsum, et ipsum, et ipsum, stibi Deo, Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sanctum, omnis honor et gloria, per omnes saeculorum saeculorum. Amen. Obediência à palavra do Salvador, formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a nossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Aleluia.
convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar na minha casa, mas dizer uma palavra e serei salvo. pedimos, Senhor misericordioso, permanecer junto ao vosso povo e fazer passar da antiga para a nova vida aqueles que iniciastes os mistérios do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Um aviso bem breve. Os que desejarem colocar intenções para as Santas Missas podem fazê-lo. Tem uma caixinha na entrada da capela. E ao sair o cortejo, aqueles que assistiram a Santa Missa do lado de fora não vão embora sem antes entrar na capela, conhecer, então estar diante do Santíssimo, rezar diante da imagem de Nossa Senhora. Então, todos que assistiram a missa do lado de fora, após sair do cortejo, entrem para estarem na capela. E também temos a nossa lojinha na entrada da casa, com artigos religiosos, roteiros, medalhas, escapulários. Os que quiserem visitar vão estar ajudando na manutenção dessa casa. E que Nossa Senhora dê a todos uma excelente semana.
Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz, o Senhor nos abençoe. Graças a Deus. Every trial I've ever faced, He is my constant, my safe place. When I'm broken and when I'm weak, He is my comfort and my peace. Oh, the deep, deep love of Jesus, how He kindly tends my soul. In my praise and in my failures, His arms are open wide. Oh, the deep, deep love that I know. Every vow